Olá, eu sou a professora Railda de Matemática. Antes de darmos início à nossa aula, eu tenho aqueles lembretinhos importantes para você. Você que acessa o Google Classroom, você precisa ir na atividade obrigatória, no link 1, realizar a atividade, enviar e assim a sua presença estará garantida. Para você que assiste pela TV ou pelo YouTube, você precisa ver o horário da sua escola, ir lá, retirar as atividades impressas, resolver, devolver na escola, assim o seu professor vai fazer a correção e dará a presença e a nota para você, tá bom? Espero que você já esteja com o seu material aí em mãos, caderno, lápis, caneta, borracha e uma régua, para a gente dar início na aula de hoje. Vamos lá? Então, na aula anterior, a gente estudou segmentos proporcionais, razão e proporção. Nesta aula, estudaremos segmentos proporcionais, razão e proporção com exercícios. Então, vamos começar? Lembrando lá da propriedade fundamental das proporções. De modo geral, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, essa é uma fala nova hoje aqui pra gente, tá? Então, vamos ver o que são esse produto dos meios e produto dos extremos. Então, eu tenho a minha proporção AB igual a CD. Então, lembra que a gente faz a multiplicação em cruz? Então, essa multiplicação AD é chamada de produto dos meios. E o BC é chamado de produto dos extremos. Tá? Para a gente ver como é que isso funciona, o bom é já na prática, tá? Então, nós vamos pegar nesse exercício número 1, você vai observar os dois retângulos, 1 e 2. Então, você veja aqui, eu tenho nessa altura de 3 centímetros para essa altura de 6 centímetros. Eu tenho essa base de 4 centímetros e essa é o que eu preciso calcular, tá? Então, eu vou dar um tempinho para você copiar esse exercício, copiar os retângulos, para a gente daí voltar na resolução, tá bom? Então, no slide anterior, você fez os retângulos. Então, esse agora é com você, é para você copiar e fazer a resolução daí. Sabendo que a razão entre as bases dos retângulos é igual à razão entre suas alturas, calcule. Letra A medida da base do retângulo 2. Letra B, as áreas dos retângulos 1 e 2 em metros. E letra C, a razão entre as áreas dos retângulos. E o que nós podemos concluir com isso? Então, eu vou te dar mais um tempinho para você copiar, né? Que no primeiro slide eram os retângulos. Nesse aqui é o que o exercício está pedindo para você resolver em relação aos retângulos, ok?
Então, vamos lá, gente. Então, aqui, lembrando o que é que nós temos que resolver? A medida da base do retângulo 2. Como é que eu vou resolver a medida da base? Eu vou pegar aqueles números que ele me deu no slide anterior, né, ou na primeira parte, as proporções, né? O 3 está para 6, assim como o 4 está para x. Então, vamos lá ver? Então, olha lá, a medida da base do retângulo. Ele pediu do retângulo 2, né? Porque do retângulo 1 a gente já sabe que é 4. Então, o 3 está para 6, assim como o 4 está para x. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 3x igual a 6 vezes 4. Então, 24, pego o meu 3 e divido, aliás, multiplico 6 vezes 4, que é 24, e o meu 3 divido, e o meu 24 por 3. Então, eu vou ter que a medida dessa base vale 8 centímetros. Agora, na letra B, ele pede o quê? Ele pede a área do retângulo, tá? Então, eu só vou colocar aqui no quadro para você relembrar qual que é a fórmula da área, tá bom, gente? Então, assim, ó. Então, a letra B, para você relembrar, que a área do retângulo, eu tenho base vezes altura, tá? Então, quais são os valores que eu tenho no primeiro retângulo? 3 e 4. Se você ver lá no seu caderno, que você já copiou, você vai ter essas medidas, 3 e 4. Então, a área do primeiro retângulo vale 12 centímetros quadrados. Lembrando que toda vez que eu falo em área, aí é metros quadrados. Se eu fosse pedir o perímetro, seria a soma de todos os lados, tá? Então, qual que seria a área do retângulo 2? 6 vezes 8. De onde surgiu o 8? Foi na letra A que a gente calculou a base do retângulo, tá? Então, agora com essa informação, né, com esse cálculo feito, eu consigo calcular a área do retângulo 2, que é 6 vezes 8, 48 centímetros quadrados, tá? Porque eu estou falando em área. E na letra C, ele pedia a razão entre as áreas dos retângulos. O que nós podemos concluir? Essa era a letra C. Qual que é a razão, então? Então, eu vou pegar a medida das áreas dos retângulos. Quais foram? 12 do retângulo 1, 48 do retângulo 2. Para eu achar essa razão que ele pede aqui, ó, o que eu faço? Faço uma divisão entre frações. Então, o que eu fiz aqui? Vou te mostrar aqui no quadro. Então, na letra C, ele pede a razão, né, entre 12 e 48. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir aqui por 12, aqui por 12 também. Então, se eu dividir 12 por 12, é 1. E se eu dividir o 48 por 12, é 4. Então, nós chegamos, então, à conclusão que a razão entre eles é 1/4. Então, podemos concluir que a área do retângulo 2 é 4 vezes maior que a área do retângulo 1. Beleza, gente? Agora é com você. A razão entre a área construída e a área sem construção de um terreno é de 3 para 25. Se a área construída é de 150 metros quadrados, qual é a área sem construções? Então, veja lá que nós temos opções para isso. Letra A, 12.700 metros quadrados, 7.500 metros quadrados. Letra C, 6.250 metros quadrados. Letra D, 1.250 metros quadrados. Então, eu vou te dar um tempo para você resolver esse exercício.
Então, vamos lá, gente, ver como é que ficou a resolução dessa situação-problema? Então, ele quer saber, né, a razão entre a área construída de 25 para 150. Tá? Então, vamos lá. Eu vou retirar, né, os valores que ele me deu. Então, 3 está para 25, assim como 150 para o x, que é o que eu quero saber. Lembrando que caímos numa regra de 3 simples, multiplicamos cruzado e vamos achar o resultado, né? Então, 3x igual a 25 vezes 150, 3.750. O meu 3 que estava multiplicando passa dividindo, logo eu terei 1.250 metros quadrados, resposta correta, letra D, ok? Agora a gente vai para um quiz, tá? De acordo com as proporções a seguir, identifique. Então, nós temos letra A, B e C para você identificar nas proporções em cima. 4/5 igual a 8/10. Ou 4 está para 5, assim como 8 está para 10. Tá bom? Um tempo aí para você. Então, vamos lá para a resolução do nosso quiz. O que ele estava nos perguntando? De acordo com as proporções a seguir, identifique. 4 está para 5, assim como 8 está para 10. Se você observar, nós temos aí o dobro, né? 4, o dobro, 8. 5, o dobro é 10. Então, ele me pediu, letra A, os termos desta proporção, letra B, os meios desta proporção e letra C, os extremos desta proporção. Lembrando que lá no início da aula já a gente viu eles separadamente, né? Então, vamos ver as respostas.
Na letra A, os termos é tudo o que a proporção me apresenta, todos os valores. Então, neste caso, o 4, o 5, o 8 e o 10. Então, é a própria proporção. Então, todos os valores formam essa proporção, beleza? Na letra B, são os meios. Então, quais são os meios dessa proporção? Aqui estão, ó, 5 e 8. Então, eu tenho, esses são os meios da proporção, tá? E na letra C, eu tenho os extremos desta proporção, que são o 4 e o 10, né? Então, lembrando que, desde o início da aula, a gente tem falado sobre isso, razão e proporção dos segmentos. Então, eu posso ter, através das letras, cada segmento, né, cada pedaço com letras, e esses números estão envolvidos, né? Ou eu posso ter números direto, aonde eu vou identificar como eles são chamados, né? Que são os segmentos. Nesse caso aqui, ó, ele pediu para eu, ou para você, para nós identificarmos quais eram os meios, os extremos e os termos. Porém, nos exercícios anteriores, a gente viu que nós podemos calcular algum termo, né, que não esteja aqui, que ele é chamado de x. Então, nos exercícios anteriores, naquelas situações, problemas que a gente teve do Henrique e de outras situações, que você tinha que calcular um quarto termo, né? Então, lembrando que, o que a gente estudou nessa aula, né? Então, essas razão e proporção, tá? Então, que isso é um assunto muito vasto, a gente vai estudar ainda muito mais sobre isso, né? Então, na próxima aula, a gente continuará com segmentos proporcionais para a gente ter um aprofundamento melhor, com mais situações, problemas, com mais situações que a gente pode ter no nosso dia a dia, mas sempre lembrando o quê? Que a razão e a proporção, ela está vinculada ou ela está associada a uma divisão, que eu sempre posso ter 3 valores e um quarto para eu resolver, ou eu posso ter todos os valores e eu preciso identificar o que é um termo, o que é um meio, o que é um extremo, né? Aonde eu posso identificar isso numa situação que eu esteja vivenciando, né? Então, é um assunto bastante cobrado também em provas, né? É um assunto super importante para que a gente saiba identificar essas proporções, né? Então, tudo isso, né, que a gente viu hoje, que a gente vai ver, né, na próxima aula, está ligada aos segmentos. Então, você pode também fazer um exercício aí na sua casa, de repente no seu bairro, né? Como que você pode identificar esses tipos de coisa, né? Esses tipos de segmento. Você pode pegar a medida de uma rua, você pode pegar a medida da esquina, de uma praça, né? Você pode pegar, por exemplo, a sala da sua casa. Você pode fazer comparações também, sempre pegando a mesma figura. Então, se eu pegar um retângulo, eu vou fazer em relação ao retângulo. Se eu pegar um quadrado, eu vou fazer, mas é um exercício bem legal, porque você faz isso na prática daí. Você vai praticar uma coisa que você viu aqui na aula, né? Aqui na sala de aula, aqui na aula, né? Na minha aula em casa, na minha sala de aula em casa, para que eu consiga vivenciar um assunto que a professora passou aqui. Tá bom, gente? Combinado? Então é isso. Até a próxima aula. Bons estudos. Fiquem bem.